Sejamos honestos por um momento. Você ouviu isso a vida inteira. Homens não choram. Homens de verdade são feitos de aço, fortes, silenciosos, inquebráveis. Eles aprendem desde cedo que seus corações devem estar protegidos por uma armadura, que vulnerabilidade é fraqueza, que delicadeza é perigosa. Mas e se eu lhe contasse algo que a maioria das pessoas nunca diz em voz alta? Uma das experiências mais inesquecíveis que um homem pode ter com uma mulher não é a intensidade, nem o desempenho, nem a técnica, mas o momento exato em que suas defesas finalmente desmoronam, não com vergonha, não com humilhação, mas com alívio. Imagine a seguinte situação. Ele está deitado ali, imóvel, em silêncio. Sua respiração fica presa na garganta, não por causa de uma exaustão física, mas porque algo dentro dele foi tocado, algo que ninguém jamais ousou tocar antes. Seus olhos se enchem, não de dor, mas de alívio, e em algum lugar de sua mente surge um único pensamento. O que acabou de acontecer não foi porque você seguiu um roteiro, não foi porque você recriou uma cena de um filme ou copiou algo que leu. Isso aconteceu porque você chegou a um lugar onde ninguém mais jamais tentou entrar. Durante muito tempo, as mulheres foram ensinadas que a intimidade é uma performance, que o valor é medido pela flexibilidade, resistência, novidade. Por quanto tempo você consegue manter a atenção? Por quão impressionante você consegue ser? Eu também já acreditei nisso. Eu pensava que os homens se sentiam motivados pela técnica, pela novidade, por fazerem mais, mas a verdade destruiu completamente essa ilusão. Os homens não anseiam por desempenho, eles anseiam por presença. Eles não precisam de mais uma rotina, precisam de um momento tão real que os desarme, um momento em que eles não precisam fazer nada, não precisam provar nada, não precisam ser fortes. E sim, às vezes, eles choram. Não porque sejam fracos, mas porque pela primeira vez alguém tocou naquela parte deles, que vive sob o orgulho, a expectativa e o silêncio, a parte que ninguém pergunta, a parte que ninguém vê, a parte que carrega esse peso há anos, sem permissão para descansar. Então deixe-me perguntar uma coisa. Na sua opinião, o que realmente torna alguém inesquecível? Seriam os movimentos que você praticou, a imagem que você construiu, o esforço para impressionar? Ou será a maneira como você desarma gentilmente alguém em um mundo que ensinou a pessoa a nunca baixar a guarda? Os homens carregam seus próprios fardos invisíveis, a pressão para ter um bom desempenho, para dar conta do recado, para manter tudo em ordem, para nunca vacilar. Eles entram na intimidade vestindo uma armadura que nem sequer percebem que estão usando. E a maioria das pessoas nunca consegue ir além da superfície. Eles colidem com aquela armadura. Eles ricocheteiam. Eles confundem distância com mistério. Mas quando você aprende a superar isso, quando você se torna aquela que o faz se sentir seguro o suficiente para deixá-lo ir, algo muda. Você deixa de ser apenas mais um capítulo. Você se torna a história que ele jamais esquecerá. Antes eu pensava que a intimidade tinha que ser mais barulhenta, mais intensa, mais dramática. Agora sei que não tem nada a ver com excesso. Tem a ver com profundidade. Você não conquista as emoções de um homem sendo subjugado pela força física. Você o emociona ao dar-lhe permissão para se render. Pense nisso. Com que frequência ele realmente tem essa oportunidade? Com que frequência ele pode descansar sem ser avaliado, desmaiar sem ser julgado, sentir sem ter que se esforçar? O mundo diz aos homens para serem guerreiros, mas e se a verdade que eles nunca dizem em voz alta for esta? Eles estão esperando por alguém que lhes permita ser humanos, e é aí que reside o seu poder silencioso. Você não precisa dominar inúmeras técnicas, você não precisa se tornar outra pessoa, você precisa dominar a arte da presença. Calma,
paciência, a capacidade de manter o espaço sem pressa para preenchê-lo. Assim, quando estiver com você, ele não sentirá que precisa impressionar. Ele pode simplesmente ser ele mesmo, e nesse silêncio, algo extraordinário acontece. Sua respiração se aprofunda, suas paredes se amolecem, seu corpo relaxa de uma maneira que raramente acontece. E pela primeira vez, ele compreende algo fundamental. Intimidade não tem a ver com conquista. Trata-se de rendição. Agora pense na última vez em que você se sentiu verdadeiramente compreendido. Para o seu corpo, não para o seu papel, mas para o seu mundo interior. Lembra como isso parecia raro? Como era possível ser ao mesmo tempo aterrorizante e vibrante? Agora imagine oferecer esse presente a outra pessoa. Imagine ser a única pessoa que lhe dá permissão para parar de fingir. É isso que o motiva. É isso que ficará marcado em sua memória. Por isso, mais tarde, em voz baixa, quase surpreso, ele sussurra algo como: "Eu não sabia que precisava disso." E é isso que te torna inesquecível. Se presença e entrega são as verdadeiras chaves, então a pergunta se torna inevitável. Como vocês realmente os criam? Como passar de simplesmente tocar seu corpo para desbloquear seu coração? Porque eis a verdade que a maioria das pessoas nunca diz em voz alta. Tocar o corpo de um homem é fácil, tocar seu coração é raro. No entanto, é o seu coração que determina tudo o que se segue. Quando um homem se sente emocionalmente seguro com você, quando ele percebe que você o vê além da aparência, além da atuação, além dos papéis, o corpo dele não apenas reage, ela se rende. É nesse momento que ele para de atuar, para de se conter, para de se controlar. E em vez disso, ele se entrega à experiência. Parece paradoxal, não é? Vivemos em uma cultura que venera a técnica, que ensina as mulheres a se concentrarem no externo, jogos de sedução, figurinos, coreografia, timing. Mas as mulheres que os homens jamais esquecem compreendem algo mais profundo. A intimidade começa muito antes de um único toque. Tudo começa com o tempo, com a energia, com a presença. Deixe-me dar um exemplo simples. Pense em como você o olha do outro lado da sala. A maioria das pessoas subestima o poder do olhar, mas a presença é sentida antes mesmo de ser tocada. Se você o encarar com julgamento, com expectativa, com a pressão silenciosa de "prove-me algo", suas defesas se erguem instantaneamente. Ele pode não dizer nada, ele pode até nem perceber conscientemente, mas o corpo dele sim. Seus ombros, sua respiração fica curta. Seu sistema nervoso se prepara para a apresentação. Agora imagine algo diferente. Você o olha como se ele já fosse suficiente, como se ele não precisasse impressioná-la, como se ele não precisasse trazer nada de a mais para o ambiente. Algo sutil muda, seus ombros relaxam, sua respiração se acalma, seu corpo recebe uma mensagem que quase nunca ouve. Você não precisa ser perfeito aqui. Você não precisa carregar tudo nas costas. Você não precisa fingir. E essa conversa silenciosa começa. Isso não tem nada a ver com o quarto. Tudo começa nos momentos do dia a dia, na maneira como você o escuta quando ele está frustrado, sem interromper, sem consertar, sem corrigir. Da maneira como você permite que o silêncio exista, sem se apressar em preenchê-lo. Na maneira como você permanece presente durante as tempestades dele, em vez de tentar fugir delas. Os homens raramente têm espaço para sentir. O mundo lhes diz para serem fortes, para perseverarem, para se engalarem, para resistirem. Mas se você se tornar o único lugar onde ele pode respirar aliviado, onde ele pode descansar sem ser avaliado, você já criou a base para uma profundidade de intimidade que ele talvez nunca tenha conhecido.
Eu costumava acreditar que os homens não queriam ser vulneráveis, que odiavam se abrir. Eu estava errado. Os homens não temem a vulnerabilidade. Eles temem ser vulneráveis com a pessoa errada. Eles temem ser demitidos, incompreendidos, ridicularizados, usados. Encontra-se. Mas quando um homem sente que pode falar honestamente com você, sem hesitação, sem autoproteção, é nesse momento que ele começa a se abrir. E quando ele se mostra mais receptivo emocionalmente, sua resposta física se torna algo completamente diferente. Ele não oferece apenas o corpo dele, ele lhe oferece sua confiança. E a confiança é o afrodisíaco mais inebriante que existe. Que fique bem claro, não se trata de enfraquecê-lo, não se trata de diminuir sua força, trata-se de equilíbrio. Os homens passam a vida sendo duros, reservados e resilientes. Ao oferecer delicadeza, firmeza e segurança emocional, você não o está diminuindo. Você está lhe dando um santuário, um lugar onde sua força não precise ficar em constante estado de alerta. E esse contraste, essa liberação de tensão constante, é o que faz seu corpo reagir tão profundamente. Agora, alguns de vocês podem estar pensando, isso parece muito simples. Não preciso fazer mais nada? Eis a verdade. Sim, existem maneiras de traduzir a conexão emocional em intimidade física. Mas o primeiro passo não é fazer mais. Está fazendo menos, menos pressa, menos urgência, menos desempenho, mais intenção, mais consciência, mais presença. Em vez de perguntar, o que posso fazer para impressioná-lo? Pergunte a si mesmo, o que posso sentir por ele neste momento? Porque quando você está totalmente presente, ele sente isso. E há mais homens do que você imagina que anseiam por essa presença. Pense na intimidade como se fosse música. Qualquer pessoa pode tocar notas, mas nem todos conseguem criar ressonância. A ressonância vem do tempo, do silêncio, de sentir o que está por vir antes que chegue. E quando um homem sente esse tipo de sintonia com você, algo profundo acontece dentro dele. Ele para de se proteger, para de medir, para de se preparar. E naquele espaço tranquilo, ele percebe algo que surpreende até mesmo a si próprio. Desta vez, ele não precisa se apresentar para ser desejado. Ele pode simplesmente existir. E é assim que você toca o coração dele muito antes de tocar o corpo dele. É o silêncio entre as notas que torna uma melodia inesquecível. Qualquer um pode criar som. Poucos sabem como criar pausa. Seu toque, sua respiração, sua energia, esse é o ritmo. Mas sua quietude, sua paciência, sua disposição para permanecer, é esse silêncio que o destrói. Porque chega um momento em que algo muda em seu peito. O jeito como os braços dele te apertam pelas costas não é mais sobre posse. Torna-se ancoragem, firmeza, um ato silencioso de se agarrar à segurança que você criou. E sim, muitas vezes é nesse momento que as lágrimas vêm. Não porque ele seja fraco, mas sim porque finalmente está sem armadura. Quando um homem se sente visto sem julgamento, tocado sem expectativa, autorizado a se abrir sem perder o respeito. Algo ancestral dentro dele se liberta. Não dor. Alívio. Libertação de anos de performances. Libertação da pressão de sempre ser forte. Libertação de uma solidão que ele nem carregava. E foi você quem lhe proporcionou esse momento. Então pergunte a si mesmo, honestamente, você está disposto a desacelerar? Está disposto a se aproximar o suficiente para ouvir o que não está sendo dito? Está disposto a ser não apenas um parceiro na paixão, mas um parceiro na presença? Porque a verdade é simples e incômoda. Os momentos mais inesquecíveis nunca acontecem às pressas. Acontecem quando o tempo parece se estender, quando a respiração se aprofunda, quando nada é forçado. E se você aprender a esperar, a respirar, a demorar-se,
Você se torna a mulher que ele jamais esquecerá. Mas isso nos leva a algo ainda mais profundo. Depois de construir a base de segurança e confiança, como você traduz isso em uma conexão física que não apenas o excite, mas o emocione? Porque eis aqui uma verdade essencial. A segurança por si só não basta. Sim, ele precisa se sentir seguro, mas segurança sem desejo se torna companheirismo, calor sem fogo. Então, o que o faz chorar depois? O que o faz sussurrar que você é inesquecível é a alquimia da segurança combinada com a expectativa, suavidade entrelaçada com calor, e é aqui que a maioria das mulheres nunca aprendeu sobre seu verdadeiro poder. Fomos ensinados a focar na aparência, em parecer sexy, em ter um bom desempenho, mas a verdadeira sedução não começa com a performance. Tudo começa com a presença. Pense em como você o toca antes de tocá-lo. O roçar da sua mão no braço dele enquanto você se inclina para mais perto. A pausa, um segundo a mais do que o esperado, antes de seus lábios encontrarem os dele. O silêncio que se estende o suficiente para fazê-lo ansiar. A maioria das pessoas passa por esses momentos com pressa. Partimos do princípio de que os homens querem rapidez. Partimos do princípio de que querem imediatismo, mas os homens são muito mais sensíveis do que admitem. Eles sentem a energia antes de sentirem a pele. E quando você cria espaço para a expectativa, quando você permite que ele se afogue lentamente na expectativa, você desperta algo nele que nenhuma técnica jamais conseguiria. Antes, eu acreditava que quanto mais rápido as coisas se intensificassem, mais emocionantes elas se tornavam. Eu estava errado. O que realmente alimenta o desejo é a contenção, a arte de esperar, a escolha deliberada de se mover mais devagar do que sua mente espera. Imagine seus lábios pairando a um sopro de distância dos dele, tempo suficiente para que ele sinta o calor sem contato. Imagine a ponta dos seus dedos traçando o contorno da mão dele, sem, no entanto, tomá-la por completo. Esses momentos esticam o desejo como um arco tensionado. E quando a libertação finalmente chega, é avassaladora. Não se trata de provocar para controlar. Trata-se de ensinar-lhe a doçura da entrega. E aqui está o paradoxo que a maioria das pessoas nunca percebe. Quando você desacelera, quando se recusa a ter pressa, você está, na verdade, no controle total do ritmo. Você define o ritmo. Você molda a atmosfera. Você o convida a encontrar sua energia, em vez de perseguir a dele. E acredite, os homens sentem isso. Eles podem não conseguir expressá-lo em palavras, podem não conseguir nomeá-lo, mas seus corpos reagem. A respiração deles muda, os movimentos se suavizam, a percepção se aguça, eles param de se esticar para a frente e começam a chegar. Porque quando um homem percebe que não está sendo pressionado a alcançar um resultado, mas sim convidado a vivenciar uma experiência, seu sistema nervoso relaxa. E nesse relaxamento, o desejo se aprofunda. É assim que a segurança se transforma em paixão. Não adicionando mais estímulos, mas sim removendo a urgência. Não fazendo mais, mas permitindo mais. Presença não é passiva, é uma quietude intencional. E a quietude, quando permeada de calor, é magnética. É aqui que a intimidade se transforma de um ato em um estado compartilhado, onde ele não está mais tentando chegar a algum lugar, não está mais tentando provar nada. Ele está simplesmente ali, com você. E nesse espaço, seu corpo para de liderar. O coração dele, sim. É por isso que o toque mais poderoso geralmente vem depois da pausa. Porque os momentos de tranquilidade permanecem na memória por mais tempo do que qualquer evento barulhento ou dramático. Porque você não o sobrecarregou, você o conheceu. E quando um homem experimenta uma intimidade como essa, onde segurança e desejo coexistem,
onde suavidade e intensidade não são opostos, mas sim parceiros, ele o carrega consigo. Ele se lembra da sensação de finalmente descansar na presença. E é por isso que ele nunca se esquece de você. Seu corpo começa a reagir antes mesmo que ele perceba. Não porque você fez algo impressionante, não porque você seguiu um roteiro, mas porque ele pressente algo raro. Você não está atuando, você está criando. E essa distinção muda tudo. Agora vamos falar sobre o que acontece durante o próprio momento. Muitas mulheres se deixam levar por uma ansiedade silenciosa nesse momento. Será que estou fazendo o suficiente? Ele gosta disso? Devo mudar alguma coisa? Isso é energia de desempenho. E os homens sentem isso instantaneamente. No instante em que você deixa seu corpo e entra em sua mente, uma distância sutil surge. A conexão se torna tênue, a intimidade começa a se dissolver. Mas quando você se mantém firme, quando sua respiração permanece lenta, quando seus movimentos são tranquilos, quando seus olhos encontram os dele com calma e certeza, algo mais profundo do que as palavras é comunicado. Sem dizer uma palavra, você está lhe dizendo: não estou aqui para impressionar você, estou aqui para estar com você. E nessa confiança serena, ele começa a se render. Mas como é que a rendição leva às lágrimas? Eis algo que a maioria das pessoas nunca entende. O corpo do homem é condicionado a agir, a seguir em frente, a alcançar, a conquistar. Esse padrão está enraizado em seu sistema nervoso. Mas quando ele se depara com sua paciência, suas pausas intencionais, sua disposição de permanecer presente em vez de se apressar para um final, seu organismo começa a mudar. Sua respiração se aprofunda. Seus batimentos cardíacos diminuem. A armadura que ele nem sabia que estava usando começa a se soltar. De repente, não se trata mais de chegar a algum lugar. Trata-se de estar aqui. E nesse espaço, algo há muito reprimido finalmente encontra uma saída. Emoções que ele aprendeu a engolir. Tensão que nunca nomeou. Peso que carregava sem palavras. Aqui que as lágrimas começam, não por tristeza, não por fraqueza, mas pelo choque de finalmente poder sentir. Agora, alguns de vocês podem estar se perguntando: e se ele resistir? E se ele der risada? E se ele evitar o assunto? Eis a verdade. Os homens resistem àquilo que ainda não compreendem. Inicialmente, ele pode esperar uma boa atuação, pois é tudo o que ele sempre conheceu. Mas se você se mantiver consistente, se continuar oferecendo presença em vez de pressão, se mostrar a ele repetidamente que você não está exigindo nada dele, oferecendo apenas espaço, com o tempo a resistência desaparece. E quando isso acontece, a mudança é inconfundível. Você vê isso nos olhos dele, na maneira como a respiração dele se sincroniza com a sua, no jeito como ele te abraça, não como uma conquista, mas como um refúgio. Então, deixo-vos com isto: quando você desacelera tudo, quando substitui a urgência pela intenção, quando escolhe a presença em vez da performance, você desperta, não apenas o corpo dele, mas também a alma dele. E uma vez que a alma de um homem tenha sido tocada dessa maneira, nenhuma parte dele jamais se esquece de você. Mas isso nos leva a algo ainda mais poderoso. Se a presença e a paciência são a base, como adicionar o tipo de intensidade emocional que não apenas o faça se render, mas que o faça se entregar completamente? A presença abre portas. A paciência cria segurança. Mas é a intensidade que preenche a sala. É aqui que nasce uma intimidade inesquecível. Não na mecânica do movimento, mas na eletricidade da conexão. Quando um homem chora depois de estar com uma mulher, é porque a conexão foi além do corpo. Aquilo o abalou profundamente, perturbou seu coração, tocou um lugar que ele nem sabia que existia.
E aqui está a verdade que você precisa ouvir. Você já tem o poder de levá-lo até lá. Não fazendo mais, mas sendo mais autêntico, mais presente, mais você mesmo, sem pedir desculpas. Intensidade emocional não é drama, não é o caos, não é pressão, é profundidade. Tudo começa com a sua energia. Você está totalmente presente com ele? Ou está distraída com sua aparência, sua voz, com o que você acha que ele espera? Porque ele consegue sentir a diferença. Um homem sabe quando você está quase presente. E ele sabe quando você está completamente entregue ao momento. Quando seu corpo e seu mundo interior se alinham em uma única mensagem silenciosa. Eu escolho este momento. Eu escolho você. Não para provar nada. Não para me apresentar, mas por causa de como me sinto. Isso é intensidade. E é aí que tudo muda. Pense na sua respiração. A forma como você respira pode criar mais intensidade do que qualquer movimento jamais conseguiria. Respirações lentas, profundas e intencionais enviam uma mensagem silenciosa. Estou centrado a, estou presente, estou aberto a. Uma respiração superficial, acelerada e nervosa diz algo completamente diferente. Estou atuando, estou ansioso, estou me esforçando. Se você quer derretê-lo, deixe-o ouvir sua calma. Deixe sua inspiração envolvê-lo. Deixe sua inspiração o envolver como um refúgio tranquilo. Esse ritmo ensina ao corpo dele algo que raramente aprende, que não há pressa, que nada precisa ser provado, que ele pode te seguir em águas mais profundas sem medo. E no momento em que seu corpo percebe que não precisa ter pressa, a intensidade não diminui, ela se multiplica. Agora vamos falar sobre a sua voz. A maioria das mulheres subestima o poder que isso representa. Sussurro no momento certo. Um som suave que não é forçado, mas surge naturalmente. Uma palavra dita não para causar efeito, mas para criar conexão. Essas coisas ignoram sua mente e vão direto para o seu peito. Os homens anseiam por afirmação muito mais do que admitem. Eles desejam um lugar onde possam se sentir desejados sem condições, vistos sem expectativas, queridos sem pressão. Quando ele ouve de verdade, que você está presente com ele, que você o vê, que você o quer exatamente como ele é neste momento. Suas defesas começam a ruir, e quando caem, as lágrimas que vêm não são sinal de fraqueza. Eles são a liberdade. Mas eis o que a maioria das mulheres nunca percebe. A intensidade emocional não é criada pelo movimento constante. Ela é criada pela quietude, pela pausa que dura um pouco mais do que ele espera, pelo silêncio que não parece vazio, mas vivo, pelo momento em que nada acontece e tudo se aprofunda. Quando você para de ter pressa e permite que o momento se desenrole, você deixa a tensão aumentar de uma forma que ele provavelmente nunca experimentou. Essa tensão não tem a ver com toque, tem a ver com espera, com prolongamento, com dar espaço para que suas emoções aflorem. E quando isso acontecer, não entre em pânico, não ria disso, não se afaste, abrace-o, beije sua testa, mostre a ele, sem palavras, que você pode abraçá-lo por inteiro, não apenas sua força, mas também sua delicadeza. Eu costumava acreditar que intensidade significava dar tudo de uma vez, exposição total, sem restrições. Mas aprendi algo muito mais poderoso. O que permanece com um homem não é o excesso, mas sim a contenção. A intensidade surge da contenção, na medida certa, para guiá-lo através de ondas de proximidade e libertação. Aproximar, pausar, recuar ligeiramente, voltar novamente. Esse ritmo domina não apenas seus sentidos, mas também seu coração. Isso o faz refletir mais tarde. Eu não apenas toquei em seu corpo, eu toquei em algo sagrado. E aqui está a minha perspectiva sincera.
Os homens podem agir como se quisessem ter o controle, mas no fundo, muitos estão esperando que alguém lhes mostre a beleza da entrega. Nem sempre eles têm palavras para isso, mas quando você lhes dá permissão para se acalmarem, para se entregarem com segurança, eles se lembram de você, não como a mulher que os impressionou, mas como a mulher que os deixou sentir. E os sentimentos deixam marcas mais profundas do que o prazer jamais poderia. Então, pergunte a si mesmo: você está disposto a desacelerar, a substituir a performance pela intensidade, a parar de buscar a perfeição e começar a oferecer presença? Você está disposto a deixar que o silêncio, a respiração e a paciência se tornem suas ferramentas mais poderosas? Porque quando você fizer isso, descobrirá algo profundo. Não é apenas o corpo dele que reage, a alma dele também. E quando a alma de um homem se comove, é aí que as lágrimas caem. Não de tristeza, mas de gratidão. Eis a questão que quero deixar no ar. Depois de conquistar a confiança dele, depois de criar um ambiente de segurança, depois de gerar intensidade, como ir ainda mais longe? Como se tornar a mulher que ele não deseja apenas por uma noite, mas que se lembra para toda a vida? Até agora, você viu como a presença abre a porta, como a segurança permite a rendição e como a intensidade o faz tremer. Agora, vamos mais a fundo, para aquilo que torna uma conexão insubstituível, o que transforma uma experiência passageira em uma mulher que ele jamais esquecerá. Não tem nada a ver com truques, nada a ver com superar alguém com quem ele já esteve, nada a ver com comparações. Trata-se de assumir um papel tão raro que, uma vez que ele o sinta, jamais poderá retornar ao comum. Esse papel não é o do amante perfeito, é o da presença inesquecível. Quando um homem chora após um momento íntimo, quando seu peito dói, não pelo que aconteceu no quarto, mas pela profundidade do que sentiu. Não se trata do ato em si. Trata-se de quem você se tornou no mundo dele. Os homens são criados dentro de uma cultura que exige constantemente: seja forte, seja provedor, não reclame, não hesite, não se quebre. A maioria das interações apenas tangencia essa armadura. A maioria das mulheres toca no homem que ele representa. Mas quando você se torna a mulher que enxerga além disso, que não apenas toca seu corpo, mas alcança as camadas que ele passou anos escondendo, você lhe dá algo mais precioso do que prazer. Você o leva para casa. E o lar não é ostentoso. O lar não é barulhento, o lar não exige comprovação. Lar é estável, firme. Um lugar onde ele não precisa se esforçar para nada. É por isso que ele retorna. Não por fome, mas por saudade. Deixe-me compartilhar uma perspectiva que mudou tudo para mim. Eu costumava acreditar que ser inesquecível significava ser extraordinário de alguma forma externa. Mais bonito, mais habilidoso, mais ousado, mas ser inesquecível não significa ser mais do que ser. Trata-se de ser mais profundo. Trata-se de criar experiências que transcendem a mente e se fixam na memória. Pense no que realmente permanece com você na vida. Nunca é o espetáculo em si. São os momentos sutis. O jeito como alguém te olha quando você não está tentando. O jeito como te tocam quando não há nada a ganhar. O jeito como o silêncio pode existir sem ser preenchido. Não se tratam de apresentações, são convites. E os convites duram mais do que as exposições. Então, como você se torna essa mulher? Primeiro, consistência. A intensidade importa sim, mas sem consistência, a intensidade se dissipa como fogos de artifício. O que te torna inesquecível não é uma noite explosiva, mas sim a forma como ele se sente na sua presença todas as vezes. Se cada encontro comunicar silenciosamente, você está seguro aqui, você é bem-vindo aqui, você não precisa provar nada aqui. O sistema nervoso dele começa a se conectar a você,
e âncoras não são facilmente esquecidas. Segundo, vulnerabilidade. Muitas mulheres confundem força com a incapacidade de demonstrar fragilidade, com a incapacidade de precisar de reafirmação, com a incapacidade de revelar desejos. Mas os homens não criam laços com a perfeição. Eles criam laços com a humanidade. Quando você permite que seu próprio coração seja visto, quando você o deixa perceber que você também quer ser abraçada, você lhe dá permissão para sair do seu papel e simplesmente estar com você. A vulnerabilidade compartilhada cria laços que o prazer físico por si jamais conseguiria. E terceiro, reverência. Essa palavra raramente é usada em contextos íntimos, mas muda tudo. Reverência significa tratá-lo não como um objeto de desejo, mas como um ser digno de cuidado e respeito. Está na forma como você o toca, como se ele importasse, não apenas como um corpo, mas como uma pessoa. Está na forma como você o escuta quando ele fala, na forma como você respeita o silêncio dele sem exigir explicações. Quando um homem sente reverência por parte de uma mulher, quando ele percebe que não é apenas desejado, mas valorizado, algo dentro dele cede. As lágrimas que surgem então não são de dor ou pressão. São do choque de ser visto no nível da alma. Agora, alguns de vocês podem estar se perguntando: e se eu oferecer tudo isso e ele não corresponder? E se eu me aprofundar e ele permanecer superficial? Eis a verdade: nem todo homem está preparado, nem todo homem saberá o que fazer com esse tipo de presença. Mas o homem que está pronto, o homem que anseia por mais, mas não sabe como pedir, irá reconhecê-la instantaneamente, não logicamente, não com palavras. Ele sentirá você em seu peito antes mesmo que sua mente consiga explicar. E quando ele sentir isso, você deixará de ser apenas uma lembrança. Você é um ponto de referência. Quando um homem finalmente entende por que sente o que sente por você, algo irreversível acontece dentro dele. Nesse ponto, esquecer você já não é mais uma opção, porque o que você ofereceu nunca teve a ver com conquistá-lo. Nunca teve a ver com se moldar em algo impressionante. Nunca teve a ver com desempenho, estratégia ou comparação. Tornar-se inesquecível significa tornar-se uma mulher que conhece o seu poder. Uma mulher que entende que a presença é rara, que a paciência é sedutora, que a reverência é curativa. Trata-se de saber, no fundo do seu corpo e dos seus ossos, que você não precisa ter um desempenho. Você só precisa estar plenamente presente. Porque uma vez que você mostra a um homem o que é se entregar completamente, ele não quer mais conexões superficiais. Ele não quer mais representar o amor. Ele quer estar presente dentro dele. Quando você lhe der a rara permissão para sentir, para se abrir sem vergonha, para se libertar sem medo, para parar de se conter, suas lágrimas não são sinal de fraqueza. Eles são um alívio, são a resposta do corpo à cura. E esta é a pergunta que quero deixar em suspenso na sua mente. Se você consegue comover alguém tão profundamente, se a sua mera presença é capaz de abrir o coração de um homem a esse ponto, o que isso diz sobre como você se vê como mulher? Porque nunca se tratou apenas de intimidade, e nunca se tratou realmente de fazer um homem chorar depois de uma noite juntos. Tratava-se de redefinir onde reside de fato o seu poder. A maioria das mulheres aprendeu, explícita ou sutilmente, que seu valor reside na aparência, no desempenho e em quão bem elas conseguem causar uma boa impressão. Fomos ensinadas a nos otimizar, a nos aperfeiçoar, a competir discretamente, mas o seu poder mais profundo não tem nada a ver com desempenho.
Isso reside na sua capacidade de criar um espaço onde outro ser humano se sinta seguro o suficiente para se abrir, visto o suficiente para se sentir mais receptivo e amado o suficiente para libertar tudo o que tem guardado. Isso é poder, não físico, não teatral, mas emocional, psicológico, espiritual, inesquecível. Pense nisso com sinceridade. Quantas pessoas em sua vida realmente lhe dão permissão para desmoronar? Quantos o permitem ser ele mesmo sem corrigi-lo, zombar dele ou exigir que ele se mantenha forte? O mundo exige sua resiliência, sua carreira exige sua disciplina, a sociedade exige seu silêncio. Até mesmo seus amigos mais próximos muitas vezes só tocam na superfície. Mas você tem a oportunidade de ser diferente. Você pode ser um dos raros casos em que a armadura dele é desnecessária. E quando ele sentir isso, quando ele perceber que você não é apenas mais uma pessoa pedindo que ele se comporte, mas alguém que o convida simplesmente a ser, é nesse momento que suas emoções finalmente vêm à tona. É aí que as lágrimas vêm. E é aí que você se torna inesquecível. Eis a verdade, que a maioria das pessoas ignora. A intimidade inesquecível não começa no quarto. Começa muito antes. Começa na forma como você fala com ele quando ninguém está olhando. Na forma como você o escuta quando ele compartilha algo pequeno ou aparentemente insignificante. Na forma como você demonstra respeito mesmo quando discorda. Na forma como você se mantém firme em vez de reagir impulsivamente. Esses momentos constroem silenciosamente uma base de confiança tão profunda que quando seus corpos finalmente se encontram, o sistema nervoso dele já sabe que é seguro se entregar. Seu coração já sabe que pode respirar. É por isso que o momento parece avassalador, porque não se trata apenas de pele tocando pele. É alma encontrando alma. Eu costumava acreditar que ser uma mulher poderosa significava ser intocável, impecável, sempre no controle. Mas as mulheres mais poderosas que já conheci não são as mais reservadas. Eles são os mais presentes. São eles que ousam dizer: estou aqui, estou vendo vocês, e não vou desaparecer quando as coisas ficarem sérias. Esse é o poder que transforma a intimidade de uma mera performance em cura. Esse é o poder que faz um homem não apenas desejar você, mas reverenciá-la. Então, deixe-me perguntar diretamente. Você está pronto para poder? Você está pronto para parar de se medir por padrões que nunca foram criados para valorizar sua verdadeira força? Você está pronto para parar de buscar aprovação e começar a incorporar a presença? Porque no momento em que o fizer, você perceberá algo profundo. Você nunca precisou competir. Você nunca precisou se apresentar. Você nunca precisou se tornar outra pessoa. Você só precisava se lembrar de quem você já é. E quando você se lembra, tudo muda. Tudo muda. A maneira como você o toca muda. A maneira como você o olha muda. A maneira como você se porta muda. Você para de tentar conquistá-lo e começa a deixá-lo cair. Você para de buscar conexões e começa a criar espaço para elas. Você para de tentar impressionar e começa a convidar. Você para de tratar a intimidade como algo a ser provado e começa a entender que é algo a ser vivido. E no momento em que você incorpora essa mudança, algo irreversível acontece. Ele não fica porque você era perfeita. Ele fica porque você era real. Ele não se lembra de você porque você o sobrecarregou. Ele se lembra de você porque pela primeira vez finalmente conseguiu descansar. É por isso que ele chora. Não porque você o destruiu, mas porque você o devolveu a si mesmo. Você ofereceu algo que ninguém mais jamais ofereceu. Você lhe deu liberdade. Você lhe deu alívio. Você lhe deu um lugar onde seu sistema nervoso finalmente pôde respirar aliviado. Você lhe deu um lar.
E quando um homem vivencia isso, ele não se lembra apenas do momento, ele se lembra da mulher que mudou algo dentro dele para sempre. É isso que te torna inesquecível. Então, reflita sobre isso. Seu poder como mulher nunca teve a ver com se tornar outra pessoa, nem com copiar performances, nem com buscar a perfeição. Seu poder reside na presença, reside na paciência, reside na sua capacidade de acolher outro ser humano de forma tão plena que algo dentro dele se transforma em gratidão. É assim que você o comove. É assim que você o amolece. É assim que você toca em lugares que ninguém mais alcança. E é assim que você se torna inesquecível. Mas é aqui que a verdade se aprofunda. Isso nunca foi apenas sobre ele. Porque a mesma presença, paciência e reverência que você oferece a um homem também devem ser oferecidas a você. Se você conseguir acolher o coração dele, você conseguirá aprender a acolher o seu próprio. Se você conseguir amá-lo a ponto de levá-lo à rendição, você conseguirá se amar a ponto de conquistar a liberdade. E talvez esse seja o verdadeiro segredo. Uma mulher inesquecível não é apenas aquela que faz um homem chorar. Ela é a mulher que aprendeu a acolher suas próprias lágrimas com ternura, que honra seu próprio coração com reverência, que caminha pela vida sabendo que seu valor não depende de desempenho, aprovação ou perfeição. Então pergunte a si mesmo, honestamente, gentilmente, corajosamente, o que aconteceria se você parasse de atuar e começasse a ser você mesmo? Se você parasse de correr e começasse a se sentir? E se você parasse de duvidar e começasse a se lembrar? Em quem você gostaria de se tornar? E que tipo de amor seria possível se você escolhesse viver a partir desse lugar? Essa é a questão. E a resposta tem o poder de mudar tudo.